Então, nós cremos que o Senhor está nesta noite aqui. Aleluia! Pai bendito e santo, apresenta o teu filho nesta noite, quando ele vai fazer curso da tua palavra, que o Senhor venha usá-lo como profeta nesta noite. Abençoa o teu filho, ajuda, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso diácono Isaías. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao versículo de número 17. Mateus capítulo 3, versículo de número 13 ao versículo de número 17. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de externar a Deus a minha gratidão pela vida de nosso presbítero Jonas e pela vida de nosso irmão Paulo, coordenador do grupo de senhores, que nos comissionaram a estar na noite desse dia trazendo a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz e honrado pela oportunidade. Meus amados que puderam aqui estar nessa noite para adorarmos a Deus, eu acredito que Deus ele vai falar forte aos nossos corações. Quem achou, diga amém. Leamos a palavra que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opõe-se, lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim convém nos cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Antes de você tomar o seu assento, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim para ela: quem é você em Deus? Esse é o tema da mensagem. Você pode sentar. Queridos, ao receber este convite, eu fui buscar em Deus, em oração, muito agradecido sobre o que Deus queria falar aos nossos corações neste dia. E conversando com Deus, Ele trouxe no meu coração este texto, pois é um texto muito poderoso, fala sobre o princípio do ministério de Jesus, onde Ele assumiu um compromisso público diante dos homens. Quando Ele foi ser batizado por João, não que Jesus necessitasse de ser batizado, porque o batismo ele representa, muito obrigado, irmão, a remissão dos pecados. Jesus, humanamente falando, ele não tinha pecado algum, porque a Bíblia nos afirma que em tudo ele foi testado, só que sem pecado ele foi aprovado por Deus. Só que Jesus estava nos dando um exemplo para que viéssemos seguir, o exemplo de humildade, o exemplo de simplicidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar na noite desse dia. O Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração, dizendo que é muito importante que nós, como igreja de Jesus, venhamos conhecer
quem nós somos em Deus. Pois, se conhecermos quem somos em Deus, poderemos assim fazer a obra que Deus nos comissionou a fazer. Em outras palavras, quando nós sabemos quem somos em Deus, nós não desviamos do caminho que Deus estabeleceu para que viéssemos seguir. Existe na Bíblia Sagrada uma série de pessoas, uma série de indivíduos que receberam de Deus uma posição, e estes próprios que receberam esta posição, esta função a exercer, eles não conheceram quem eram em Deus, não sabiam qual era a sua posição que deveriam ocupar. E todas as vezes que alguém esquece de ser do que é em Deus, ou esquece ou não conhece aquilo que Deus escolheu para ele ou para ela fazer, este ou esta acaba se perdendo, este ou esta acaba se desviando daquilo que Deus estabeleceu para eles. Quando isso acontece, a Bíblia vem dizer que Deus lhe levanta um sucessor. Pois todos nós que fomos escolhidos a dedo por Deus, temos um tempo específico nesta terra, a fazer uma obra específica que Deus, o Senhor, estabeleceu. Observando a obra da criação, nós vemos que a Bíblia vem dizer em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 1, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. O versículo de número 2 diz que a terra era sem forma e era vazia, e estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movimentava ou pairava, em algumas traduções, sobre a face das águas. E eu fui orar a Deus, perguntei a Deus, porque repetidamente a terra que fora criada pelo Senhor agora estava sem forma e agora estava vazia. E se não bastasse ela estar sem forma e vazia, havia trevas sobre a face de um grande abismo. E se não bastasse apenas isso, amados irmãos, o Espírito de Deus estava se movimentando sobre as águas. E eu orei a Deus, eu falei com Deus, e o Senhor falou no meu coração dizendo que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, existe uma infinidade de tempos, de anos, que a Bíblia não relata. E eu fui ler a Bíblia, estudando, escavando as curiosidades que nela estão, e eu encontrei dois textos distintos que trazem uma poderosa revelação, que trazem também uma poderosa informação sobre o primeiro ser que Deus estabelece, sobre o primeiro ser que Deus dá uma unção diferente, sobre o primeiro ser que Deus, ele olha para ele no dia que ele foi criado, Deus dá uma função para ele. Eu achei no capítulo de número 15, capítulo de número 28, do versículo de número 12 ao versículo de número 19, eu gostaria que os irmãos abrissem nas suas Bíblias nessa noite, do livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, do versículo de número 12 a seguir, você vai encontrar uma lamentação que Deus, o Senhor, manda Ezequiel levantar contra um rei chamado Tiro. E nesta lamentação, Deus ele traz uma poderosa revelação sobre um ser que é conhecido na Bíblia Sagrada como o portador da luz. É o primeiro indivíduo que Deus levanta como função, e a função dele era essa: levar os demais anjos criados por Deus a adorarem a Ele. A Bíblia vem nos dizer no capítulo 28, no versículo de número 12, que diz da seguinte forma: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda, o ouro e toda a obra dos tambores e dos pímparos estavam em ti no dia que foste criado, foram preparadas. Tu eras o querubim ungido
proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andava. Perfeitos eras em todos os teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Glórias a Deus. Versículo 17. E levantou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto tornaste numa, e nunca mais serás para sempre. Este texto da Bíblia, embora Deus tenha dado ao profeta Ezequiel uma ordenança para levantar um rei, uma lamentação sobre o rei, traz a revelação espiritual sobre um anjo que Deus havia separado dos demais. Repare que o texto diz que ele era um querubim ungido para proteger, e no dia que ele foi criado, também foi criada a obra da música, pois diz que foi criada as obras do tambor, do pífaro. Foi criado no dia que ele foi estabelecido sobre a terra. Ou seja, no dia que Deus cria este querubim e unge ele, você observa que Deus dá uma função para ele. Ele era formoso, ele era cheio de sabedoria, ele foi ungido para proteger, ele foi ungido para guiar os demais anjos a adorarem a Deus. Agora observe o segundo texto que Deus me deu, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, do versículo de número 12 ao versículo de número 15. Capítulo 14 do livro do profeta Isaías, versículos de número 12 ao versículo de número 15, que está escrito da seguinte forma: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, e subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo abismo. Este indivíduo, Lúcifer, a estrela da manhã, filha da alma, foi criado por Deus para ser um querubim ungido para proteger. Só que ele não sabia da função dele, ou esqueceu do que ele havia sido criado para ser. Ele queria ser uma coisa que Deus não havia feito ele para ser. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele observou do alto dos céus, acima do trono de Deus, e ele viu um lugar vazio, uma lacuna vazia. Ele disse no seu coração: eu vou colocar o meu trono ali naquele lugar vazio, eu vou preencher aquele vazio ali, e eu vou ser igual a Deus. Isso me leva a crer, queridos irmãos, que Lúcifer estava na terra, porque se você observar, Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus, no plural, e a terra, no singular. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento, que Paulo, declarando à igreja de Corinto, se me falta a memória, ele diz: eu conheço o homem, que se eu no corpo não sei, ou se fora dele também não sei, foi levado até o terceiro céu, e ouviu falar de coisas inefáveis. Isso me leva a crer que existem três céus: o céu de Deus, o céu cósmico, onde está as nebulosas, as constelações, as estrelas, os buracos de minhoca, e existe o céu atmosférico, onde as nuvens perambulam, onde os pássaros voam,
quando você observa o céu, o sol passar, a lua, essas estrelas, nós observamos isso e entendemos que ele estava na terra. Ele pensou no coração dele, dizendo que queria subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e colocaria o trono dele acima do de Deus, e seria igual a Deus. Disso, Deus coloca ele lançado por terra no inferno, no mais profundo abismo. E se cumpre aquilo que está escrito em Gênesis 1 e 2, que a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Apocalipse diz que no dia que o grande dragão se levantou contra Deus, a cauda dele levou uma terça parte das estrelas de Deus, uma terça parte dos anjos caiu juntamente com Lúcifer no dia da sua rebelião, e todos eles aprisionados no seio da terra, ou no abismo, como diz em Gênesis 1 e 2. Quando ele não entendeu quem ele era em Deus, ele caiu, ele pecou, ele se corrompeu. Então Deus começa a criar novamente. E quando Deus cria novamente, é interessante, queridos, que agora a terra que estava sem forma e vazia, Deus começa a criar vida nela. Deus agora ele faz nascer o elemento seco. E quando o elemento seco nasce, ele sela aquele abismo, ele fica selado, e os demônios agora estão aprisionados no seio da terra, ou no inferno, como queira entender. E a Bíblia vem nos dizer que já que as trevas estavam criadas, Deus agora cria luz. E quando Deus cria luz, ele faz separação entre luz e trevas. E fazendo separação, ele cria um luminar maior para governar o dia e um menor para governar a noite. Depois de ter criado isso, feito separação do seu firmamento, a Bíblia vem nos dizer que Deus ele faz brotar da terra, daquele elemento seco, ele faz brotar vida vegetal, de toda sorte de vegetais, de plantas, cada uma segundo sua espécie, árvore que dá semente conforme sua espécie, e a terra deu vida aos animais irracionais, que é a segunda grande criação de Deus. As águas deram vida aos peixes, às grandes bestas, feras que habitam nas profundezas. A terra criou as aves que permeiam o céu, e Deus estava feliz. A Bíblia vai nos dizer que depois que ele cria todo um ecossistema sustentável, agora ele cria a mais perfeita criação, que é o homem. No capítulo de número 2 do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que Deus cria o homem. E detalhe, está escrito da seguinte forma, queridos. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e versículo de número 27 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A criação de Deus, nós dependemos de Deus, foi criada dentro dele. Lembrando que nós somos criados de três formas, ou somos formados de três formas: corpo, alma e espírito. O espírito é a única parte do nosso corpo que é imaterial. Você não pode tocar, você não pode ver, mas é o que nos dá vida. Também é conhecido na Bíblia como fôlego de vida. Então Deus ele nos cria dentro dele. E no capítulo de número 2, do versículo de número 7, Deus ele forma o homem. Já está criado dentro de Deus e agora Deus vai dar vida à sua criação. Versículo 7 do capítulo 2 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nós temos toda a matéria que existe no céu, que os anjos foram criados, são espíritos vivificantes, espíritos ministradores, e também temos toda a matéria criada na terra. Por isso, quando nós morremos, o nosso corpo ele se decompõe e volta a ser pó como era, como diz a Bíblia, que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus, que o deu. Agora o homem foi criado por Deus, foi formado por Deus, e no jardim do Éden estava. E Deus diz: de toda árvore te servirá como mantimento,
Toda árvore, todo animal, toda alma vivente te servirá por mantimento. E Deus dá um aviso ao homem, dizendo no versículo de número 17, no capítulo 12 de Gênesis. Observe, diz: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Ou seja, Deus dá uma ordenança para ela: você vai dominar sobre todo réptil, sobre todo gado, sobre todo animal. Mas existe uma árvore que você não pode comer dela. Você está estreitamente proibido, porque a sentença é essa: se você comer, você morre. Passa-se o tempo, Deus cria a mulher, dá ao homem, e eles estão ali felizes no jardim do Éden. Só que no capítulo 3, a serpente vai conversar com Eva e diz: é verdade que Deus disse, de nenhuma dessas árvores vocês podem comer? E ela confabula com a serpente, dizendo: Deus falou que toda árvore lhe servirá como mantimento, exceto aquela que está no centro do jardim, porque no dia que comermos dela, nós iremos morrer. E a serpente diz: vocês não irão morrer, vocês serão iguais a Deus, seus olhos se abrirão, vocês serão conhecedores do bem e do mal, certamente vocês não irão morrer. Aí entra nós o perigo, irmãos, de nós não sabermos quem somos. Lembra do que Deus disse para o homem? Você é semelhante a nós, você é igual, a minha imagem que criou. Ou seja, o homem é igual a Deus. Agora a serpente vai falar para a mulher: olha, você comendo o fruto, você se torna igual a Deus. Isso levou eles a pecarem contra Deus. E depois que o pecado foi inserido na vida da humanidade, eles foram expulsos do jardim do Éden. Assim como Lúcifer foi expulso do primeiro jardim. O primeiro jardim era um jardim mineral, estava repleto de pedras afogueadas. O segundo jardim é um jardim botânico, onde Deus havia colocado o homem. Agora eles foram expulsos do jardim por causa do pecado. E o pecado trouxe grandes consequências sobre a vida da humanidade. O pecado trouxe a canseira, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe os espinhos, o pecado trouxe os insetos que picam, o pecado trouxe a discordância, a violência, tudo que hoje existe, irmãos. Nós estamos pagando o preço da escolha do casal lá no passado. Passa-se o tempo, Deus levanta outras pessoas com funções. Deus levanta o primeiro rei, como Saul, por exemplo, que a população de Israel queria. Saul, ele foi ungido como rei, mas ele sacrificou como se fosse um sacerdote, e por ele não esperar, ele perdeu o seu reinado. Deus levanta Davi, que era segundo o seu coração, mas Davi, em vez de estar guerreando, ele acaba pecando contra Deus, cobiçando a mulher do seu próximo. E se não bastasse isso, ainda manda assassinar o marido dela. Todos que se levantaram por um período de tempo, que foram sucedidos, acabaram pecando, acabaram caindo, acabaram se distanciando do propósito de Deus. Vou correr, mais um tempo. Aí vem Jesus. Aí vem Jesus para mudar a história da humanidade. Porque lá no princípio, quando a corrupção do gênero humano aconteceu, a Bíblia vem nos dizer que Deus falou no céu, dizendo: meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele também é carnal. Em outras palavras, o homem não pode receber mais a minha presença. O homem não pode ter o Espírito Santo na vida dele. Ele está me mostrando, através de seus atos e ações, que ele não é digno de receber a minha presença. Então, no capítulo 11 de Gênesis, Deus tira o Espírito Santo da terra de vez e deixa os homens à mercê da sua própria sorte. Mas no capítulo 12 ele encontra um homem lá em Ur dos Caldeus, chamado Abrão, e se inicia a era patriarcal. E esse Abrão, mais tarde, vai se tornar Abraão, vai receber uma dádiva de Deus, um filho chamado Isaque, e de Isaque vai sair Jacó e Esaú, e de Jacó, que mais tarde seria conhecido como Israel, nasceriam os 12 patriarcas, que se tornariam a grande nação de Israel. E desta nação de Israel em particular, da tribo dos levitas, viria um que se tornaria um sacerdote, que operaria a função sacerdotal dentro do tabernáculo e mais tarde no templo, que entraria se tornando sumo sacerdote, entrando dentro do Santo dos Santos uma vez por ano e teria uma reunião particular com Deus. Era Deus restituindo novamente a intimidade com o homem. Agora era um homem representando toda uma nação.
Passe-se os tempos. Jesus, ele chega à terra para iniciar a dispensação da graça, mostrando que era possível nascer um homem nessa terra, enfrentar o inferno, enfrentar os demônios, enfrentar o pecado, ainda assim não cair em nenhuma tentação, conhecendo quem é em Deus e mostrando de uma vez por todas que é possível nascer homem nesta terra, receber a presença do Espírito Santo e agradar o coração de Deus. A missão de Jesus foi essa, irmãos: mostrar que a humanidade, através de um sacrifício, poderia regressar ao jardim. Por isso que Jesus entra no jardim do Getsêmani. Por isso que Jesus é para nós o caminho do jardim, irmãos. Jesus, ele assume um compromisso diante dos homens, e Deus declara publicamente na vida de Jesus, dizendo: olha, esse daqui é o meu filho amado, e dele eu tenho me comprazido. Quando Jesus recebe o Espírito Santo na vida dele, humanamente falando, e quando Jesus recebe a declaração que Deus lhe faz, automaticamente no capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E o diabo, ele chega questionando Jesus. Observe o texto. Ele fala: se você é o Filho de Deus, eu quero que você prove para mim. Manda que as pedras se transformem em pães e come, Jesus. O diabo estava observando e viu que Jesus teve fome. Então ele vai na necessidade de Jesus e diz: usa a sua divindade para você vencer essa adversidade, porque é você que está necessitado, é você que está com fome. Em outras palavras, quebre as regras e prova para mim que você é o Filho de Deus. Só que Jesus, irmãos, ele conhecia quem ele era em Deus. Já Adão e Eva não conheceram quem era em Deus e fizeram a vontade do diabo. Mas quando nós conhecemos quem nós somos em Deus, nós fazemos a vontade de Deus, irmãos. Jesus falou: mas está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Era Jesus falando para ele: eu sei que eu estou necessitado, eu sei que eu estou com fome, mas eu não preciso fazer a sua vontade para eu provar que sou aquilo que ele disse. Eu preciso acreditar na palavra dele, e assim eu serei aquilo que ele disse. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que a nossa adversidade não tem que ser vencida quebrando as regras. A nossa adversidade é vencida pelo poder da palavra de Deus. As nossas dificuldades são vencidas através da palavra de Deus. Como assim, Isaías? Deus, ele faz convites para que nós venhamos chegar diante do altar dele. Deus, ele nos convida a estar presentes na presença dele, na casa dele. Sabe o que Deus faz? Ele permite a tribulação para que você venha ser paciente, e nesta paciência vai ser gerada esperança, e na esperança não vai trazer confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Não é à toa que Tiago escreve dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E Jesus ensina dizendo: olha, quando você for falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto vai te responder. Deus, ele permite situações difíceis na nossa vida para que nós venhamos nos chegar a ele. Deus permite situações constrangedoras na nossa vida para que nós venhamos dobrar nosso joelho na presença dele e dizer: Pai, eu dependo de ti, eu dependo do teu socorro, eu dependo do teu auxílio. Deus, ele permite situações que nos aproximam do seu altar. Deus, ele permite situações que nos induzem a orar. Deus, ele nos convida a orar, irmãos. E qual é o convite de Deus? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um aperto financeiro, às vezes é um desânimo que bate na nossa alma.
E às vezes tudo isso acontece porque nós não estamos lendo Bíblia, nós não estamos consagrando, às vezes não estamos jejuando. E Deus permite, às vezes, que o opressor ele se aproxime, para que nós venhamos nos aproximar dele. E às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e a nossa ação é contrária à vontade de Deus. Aleluia! Em vez de nós nos aproximarmos do altar, acabamos nos afastando ainda mais. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: você tem que conhecer quem você é dele. Você tem que conhecer quem você é em Deus. Porque quando nós conhecemos quem nós somos em Deus, irmãos, nós não nos afastamos da presença dele por qualquer coisa. Porque nós não vamos nos afastar de Deus pelo não que ele está nos dando. Lembre-se que às vezes o não de Deus tem que ser interpretado por nós como forma de cuidado. O não de Deus, ele liberta, irmãos. O não de Deus, ele é um leque de outras oportunidades. E tem muito não na Bíblia, se você quer saber. Os 10 mandamentos: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a terra do próximo, não levantarás falso testemunho. Mas em compensação, ele te abre um leque de outras oportunidades. Salve vidas, fale bem, ajude o próximo. Deus, ele nos dá, o não de Deus tem que ser encarado por nós com cuidado. Imagine só, você sendo pai, você sendo mãe, seu filho pequeno pede para nadar sozinho numa piscina funda. O não que você está dando para ele é forma de cuidado, porque ele pode se afogar e se perder. E às vezes quando Deus nos dá um não, a gente não entende, pensa que Deus é mau, mas não. Ele está cuidando daquilo que ele tem reservado para nós. E o fator predominante para recebermos aquilo que Deus tem para a nossa vida é o tempo. Porque está escrito: há um propósito, há um tempo específico para o cumprimento de todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras, há tempo de ganhar e há tempo de perder, irmãos. Agora entenda qual é o tempo que você está vivendo. E eu quero dizer uma coisa de Deus nessa hora, para encerrar a oportunidade, irmãos, sobre aquilo que você está plantando. Não culpe Deus pela sua colheita. Você pode mudar o que planta, mas você nunca vai mudar aquilo que você colhe. Tem pessoas no mundo que estão plantando violência, estão plantando mentira, estão plantando traição, estão plantando discórdia, estão plantando fofoca e vão colher isso daí tudinho. Mas tem uma boa notícia: se você está plantando amor, você vai colher amor. Se você está plantando misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você está plantando compaixão, você vai colher compaixão. Se você está plantando perdão, você vai colher perdão. E olha a boa notícia: você nunca colhe a quantidade que planta. É Deus quem dá o crescimento. E eu profetizo em nome de Jesus que o tempo da colheita está chegando. Eu profetizo em nome de Jesus que o tempo da colheita está chegando. Entenda nessa noite: Deus está nos convidando para sermos pessoas melhores, para sermos crentes mais assíduos na obra de Deus. Ele está nos convidando a agir com entendimento, com conhecimento. Porque todas as vezes que conhecemos quem somos dele, sabemos qual é a nossa função e fazemos a nossa função com louvor. Se Deus chamou para regir, reja o coral. Se Deus chamou para liderar, lidere. Se Deus chamou para dirigir, dirija. Se Deus chamou para limpar a igreja, limpe. Faça aquilo que Deus te escolheu para fazer. Conheça quem você é em Deus. Conheça quem você é na obra de Deus. E acima dessas coisas, faça a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dizer amém nesta noite? Graças a Deus. A palavra de Deus nesta noite, ela foi pregada aos nossos
agradecer. Nosso Deus, nosso Pai,